João 11. Você que não tem a sua Bíblia, você pode me acompanhar aqui. Vamos ler a partir do verso 1, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra de Deus. Então, você que não é cristão, de repente, que está no nosso meio, ou você que é cristão e não sabe, de repente, disso, nós como cristãos, como crentes em Jesus, nós cremos que esta compilação de 66 livros, a Bíblia, em grego é biblos, conjunto de livros. Por isso, quando você quer ir num lugar onde tem muito livro, você vai aonde? Na biblioteca. Então é biblos, livros, biblioteca, biblos. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Nós cremos como cristãos e temos argumentos, tanto históricos quanto científicos, quanto espirituais, para crer que esta compilação de 66 livros que os cristãos carregam foi inspirada por Deus, foi escrita por Deus. É a palavra de Deus aos homens, Deus o Criador. Nós cremos que existe um Deus, que esse Deus escreveu um livro, ou uma compilação de livros, e essa compilação de livros se chama Bíblia Sagrada, que é esse livro que está conosco aqui. Ah, pastor, mas como é que um livro, né? Esse livro com certeza foi escrito por homens. Sim, foi escrito por homens. Foram seres humanos que pegaram a pena e escreveram isso há 2000 anos atrás. Agora a gente crê que eles passaram pelo processo de inspiração da parte de Deus. Amém? Nós cristãos acreditamos nisso. E a Bíblia é tão sobrenatural que ela, até hoje, ela não é derrubada, né? Ela sobrevive, é o único livro que sobreviveu desde da sua escrita no ano 1000 antes de Cristo, com Moisés escrevendo o livro de Gênesis. Até os dias de hoje, a Bíblia ela perdura, ela persiste contra todo argumento. Pastor, a Bíblia foi alterada por homens no decorrer do tempo? Não. Não foi. Como é que o senhor me afirma isso? Lhe afirmo baseado numa ciência que é a ciência da crítica textual. Nós, em teologia, nós temos uma ciência que é a crítica textual. Em história, se você for fazer um curso de história na UFSM, você vai estudar essa ciência também. A crítica textual, ela lida com texto bíblico, ou com o texto de algum documento, algum relato histórico, e ela analisa se esse relato possui erros de coesão, de contexto. E através da crítica textual, eu consigo chegar aqui na frente e afirmar para você nesta noite que a Bíblia não foi alterada, o texto dela está intacto até os dias de hoje, baseado na crítica textual. Eu não tenho tempo aqui, nem é o caso, de eu ficar falando esse linguajar técnico para os irmãos. Mas, se você for pesquisar, pesquise sobre crítica textual do texto neotestamentário quanto veterotestamentário. Você vai ver que a Bíblia é o livro que é, e aqui eu estou dando um dado para você, 99,5% autêntico. É o único livro do mundo que pode ser, sobre o qual pode ser afirmado isso. Que ela é quase 100% autêntica naquilo que ela diz e fala. Pastor, e o 1%? Aí depois, numa oportunidade, numa conversa de chimarrão, aí eu sentar na tua casa, né? Passando chimarrão para você para mim, a gente conversa e eu te explico mais essas partes. Mas eu acho importante a gente fazer essa defesa da Bíblia, do instrumento dos cristãos. E esse daqui é o nosso instrumento de fé e de regra, de prática. O cristão, ele se baseia na Bíblia, ele baseia a sua vida na Bíblia. Nós hoje teremos, inclusive, a apresentação de um menino, o Ravi. E isso que nós fazemos, esse ato que os pais desse menino vão fazer, é um ato baseado na Bíblia. Eles só estão fazendo isso porque a Bíblia nos mostra que devemos fazer. Vocês que é cristão só vêm à igreja porque a Bíblia nos mostra que devemos nos reunir. Nós só iniciamos o culto adorando e cantando porque a Bíblia no Salmo 150 diz: entrai na presença de Deus com hinos e cânticos de alegria. Então, pelo menos aqui na nossa igreja, é lógico que no Brasil existem muitas igrejas desviadas, igrejas que não seguem o que a Bíblia diz. Existem pastores que são falsos pastores, que não seguem o que a Bíblia diz, que mancham o caráter pastoral, existe. Agora, eu posso afirmar para você que nesta igreja, no bairro Tararé, existe aqui
uma igreja fundamentada na Escritura e na Palavra de Deus. Tanto é que o momento mais importante do nosso culto é este momento. Tanto é que eu, como pastor, vou fazer a leitura de João 11. E vou ler o texto todo, porque eu sei da importância desse texto. Então preste atenção nesse relato. Pastor, por que o senhor está lendo João 11? Né? Os irmãos que são da nossa igreja sabem que eu estou pregando em Marcos. Mas hoje o Espírito Santo colocou no meu coração de falar desse episódio. Por quê? Porque em Marcos não aparece o episódio da ressurreição de Lázaro. Não tem esse episódio, Marcos não relata isso. Mas isso aconteceu, e apenas João relata isso. E eu preciso falar sobre esse episódio para a igreja, porque ele tem muitas lições a nos ensinar para o dia de hoje. Quem está comigo, diga amém. Leiamos então João 11. Preste atenção na leitura. O cristão é uma pessoa que gosta de ler, amém? Essa ideia de que cristão é ignorante, fanático, isso daí não condiz com a realidade. Nós prezamos, tanto é que o nosso instrumento de fé é um livro, né? Então a gente preza pela leitura. Então preste atenção na leitura. Verso 1 do capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Betânia, irmãos, é uma cidade que ainda existe. Betânia ainda existe. Nós, quando formos para Israel, se você for para Israel comigo, lá em Israel nós vamos visitar Betânia. É uma cidade que existe ainda hoje, é uma vila que fica a 3,2 quilômetros de Jerusalém. A 3 quilômetros de Jerusalém. É a cidade de Betânia. Ela existe. Preste atenção aqui em mim, não deixe a sua atenção se desviar. Eu tenho uma mensagem muito importante a levar ao seu coração nesta noite. Uma mensagem de esperança e de fortalecimento. Da aldeia de Marta e Maria. Então Lázaro estava doente. Verso 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu os pés do Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Na minha versão está assim. Quem lembra que eu preguei sobre isso aqui? Diga amém. Sobre esse acontecimento, né? Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, olha o que Jesus faz. Lembra que Jesus amava Lázaro. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava, repita comigo, amava Marta, irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus ainda demorou 2 dias. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora, irmã, pula comigo aí para o verso 17. Vamos pular lá para o verso 17, para mim não cansar as pessoas. Verso 17 diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava ali, ou mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, que nem eu falei para os irmãos. Agora vamos pular para o verso 38. Verso 38. Pula lá com tua atenção para o verso 38. Você tem que prestar bastante atenção que o pastor, pelo menos dessa igreja, gosta de ler a Bíblia, diga amém. Verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem. O que ele mandou tirar? A pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Último versículo. Aquele que tinha morrido saiu,
tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem. Aleluia. Presta atenção aqui em mim. Alguns minutos, eu não vou roubar muitos minutos da sua atenção, não vou te cansar, mas eu tenho uma mensagem para passar para a igreja nesta noite. Esse episódio, ele narra um episódio muito conhecido entre os cristãos, que é a ressurreição de Lázaro. E esse texto, ele é importante para nós, porque ele nos mostra um Deus que nós não, um Deus com o qual nós não estamos acostumados. Um Deus que nós não ouvimos muitas vezes na televisão, um Deus que nós não ouvimos da boca dos pastores. Nos mostra um Deus diferente da ideia de Deus que nós temos. Eu não sei qual é a ideia de Deus que você tem. Se eu distribuísse uma folha para cada um aqui, e uma caneta, e eu pedisse para você, desenha Deus para mim aí, o que você desenharia? O que é Deus para você? Né? É a pergunta que eu lhe faço. De repente você nem em Deus crê ainda, mas o que é Deus para você? O que você desenharia se eu pedisse para você retratar Deus? Tem algumas pessoas que desenhariam a sua família, tem algumas pessoas que desenhariam um espírito, não sei, tem algumas pessoas que desenhariam um senhor de barba branca, sentado lá longe num trono com um cedro na mão, com cara de mal, olhando para a terra, dizendo: aquele dali pecou hoje, aquele dali errou hoje, lançando raio, né, nos malfeitores. Mas o Deus que nós vemos no texto bíblico é um Deus diferente daquele com o qual nós estamos acostumados. E é o Deus que eu quero te apresentar nessa noite. É um Deus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, esse Deus, ele quebra as nossas expectativas. Presta atenção, esse é o Deus da Bíblia, é o Deus dos cristãos. Lázaro era um homem muito amado por Deus. Jesus era Deus. A Bíblia nos diz que Jesus é Deus. Jesus não foi um simples homem, não foi um simples filósofo, não foi um simples intelectual, não foi um simples homem iluminado que andou pela face da terra, como os espíritas acreditam. No livro dos espíritos está escrito isso, eu estou falando porque está escrito isso no livro teórico deles. Ele não foi simplesmente um homem que saiu por aí falando coisas sábias. Nós cremos como cristãos, como crentes, que Jesus era Deus. Repita comigo: Jesus era Deus. Baseado na Bíblia a gente afirma isso. E Jesus como Deus, ele tinha poder. Você pode repetir isso comigo? Poder. Então ele vinha aqui, curava enfermos, expulsava demônios, curava leprosos, limpava leprosos. E ele não estava morto, ele está morto, ele ressuscitou. E ele está no nosso meio nessa noite. Se você for comigo para Israel, nós vamos entrar no túmulo de Jesus e o túmulo vai estar vazio. E vai estar escrito lá no túmulo de Jesus, lá, ó, ele ressuscitou. Ele não está aqui. Então Jesus, ele está agora nesse momento falando ao teu coração, falando à tua mente, através desse jovem pregador. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. E quando Lázaro fica doente, nesse texto bíblico, as irmãs de Lázaro mandam mensageiros falar com Jesus, porque sabiam que Jesus era Deus, e que Jesus tinha poder de curar o seu irmão. E Jesus, ele, quando ouve que Lázaro está doente, aqui nós temos o primeiro problema do Deus bíblico. Porque a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Agora eu te pergunto, como é que alguém a quem Deus ama fica doente? Primeira provocação que eu quero fazer você pensar nessa noite. Primeira reflexão que eu quero que você leve para a tua casa. Você não veio aqui à toa simplesmente ver, assistir a um culto, não. Mas você veio para levar algo para a tua casa, um conteúdo para a tua mente. Eu quero fazer uma primeira provocação, uma primeira reflexão para nós, como cristãos. Como que alguém que é Lázaro, que Deus ama, fica doente?
Como que um cristão fica doente? Como que alguém a quem é amigo, o qual é amigo de Deus, fica doente à beira da morte? Isso às vezes nós como cristãos não entendemos. Mas como eu que sou cristão, que sou batizado, que frequento uma igreja, estou passando por esse problema? Como que eu que sou cristão há 10, há 20 anos, fui acometido de Covid? Como que eu que tenho Jesus na minha família, que comecei a frequentar uma igreja com a promessa de que as coisas iriam melhorar na minha vida, estou passando por esse problema na minha família, estou passando por esse problema no meu casamento? Como que alguém a quem Deus ama fica doente? Você nunca se fez essa pergunta? Como que eu, que sou um fiel dizimista, fiel ofertante, estou passando por esse problema financeiro? Alguém que é uma pessoa boa, como que eu, que nunca fiz mal a ninguém, estou passando por essa situação? Como é que Deus permite com que malfeitores continuem com saúde, e em toda essa pandemia, esse problema que nós tivemos na nação, com mais de 600 mil mortes, pessoas boas, pessoas honestas, perderam a sua vida, foram ceifadas? Como que Deus permite às vezes o mal na vida de um cristão e o bem na vida de pessoas ímpias? Primeira provocação que vem à nossa mente. Como que Deus permite coisas ruins acontecerem com pessoas aparentemente boas? A gente sabe que pela Bíblia nenhuma pessoa é boa, todas as pessoas são más. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. Pois é, mas com certeza você já mentiu para alguém. Com certeza você já foi desonesto com alguém, sim ou não? Se tem alguém perfeito aqui, levanta agora e pode ir para o céu, porque seu lugar não é na igreja. O lugar é igreja, lugar de pessoas que têm defeitos, sim ou não? E todos nós estamos contaminados. É aquela pergunta que eu faço: quantas gotas de veneno eu preciso para contaminar um copo d'água? Uma só, não precisa de muito. Então você não precisa ser o maior assassino do Brasil. Basta que você tenha um pouquinho de maldade. Você já está contaminado pelo pecado. E aí o que eu faço, pastor? Você tem que aceitar Jesus e Ele vai te purificar de todo pecado. Vai te justificar. E vai te tornar apto a entrar para o céu. Então, primeira coisa, como que alguém que Deus ama fica doente? Primeira provocação. Nós vamos responder isso. A segunda provocação ela é importante também. Quando falam para Jesus que Lázaro está doente, a palavra diz, você leu comigo, que ele fica ainda mais 2 dias onde ele estava. Ele se demora ainda mais 2 dias, no verso 6. Ele ainda espera 2 dias, ou seja, ele espera Lázaro morrer. Jesus era Deus, Jesus tinha poder de cura. Mas quando as irmãs de Lázaro oram para ele, além dele não atender o pedido delas, ele ainda se demora mais 2 dias a ponto do irmão delas morrer. A segunda provocação que eu faço para você, que é cristão, você que não é. Como que alguém a quem Deus ama recebe uma demora da parte de Deus? Esses são aqueles momentos em que nós estamos passando por um problema no nosso casamento, na nossa família, estamos passando por um problema de doença na nossa casa, um problema terrível na nossa família, fomos acometidos, alguém foi acometido de alguma doença grave, e aí a primeira coisa que o ser humano faz quando isso acontece, nesses momentos ruins, ele se volta para a religião. Não sei se você já percebeu isso. A religião é coisa de ignorante, ok? Você pode pensar isso. A religião é coisa de pessoa que não pensa. Você também pode pensar isso. Mas eu como pastor, trabalhando no chão da fábrica, visitando inúmeras famílias semanalmente, percebo que a primeira atitude que o ser humano faz, quando ele está precisando de algo que os outros seres humanos não conseguem dar a ele, é tentar religar-se com o metafísico, com o além. A gente chama isso de religião, do latim religare. A palavra religião vem do latim religare, significa religar-se com Deus. Então aí ele vai para alguma religião, ele procura alguma religião no planeta Terra, que existem inúmeras, milhões inclusive, milhões. Só na Europa nós temos mais de 6 milhões de religiões. Só na Índia você tem inúmeras crenças. Lá na região da Ásia, você tem crenças que não conseguem nem ser definidas pela teologia.
No Brasil nós temos inúmeras religiões, temos o espiritismo, o catolicismo, evangelicalismo, o cristianismo, que se ramifica em suas variadas vertentes, né? O evangelicalismo pentecostal, o evangelicalismo reformado, o evangelicalismo presbiteriano, o evangelicalismo batista, o evangelicalismo quadrangular. Você tem os centros de Umbanda, você tem os candomblés, você tem, que a gente chama, os brasileiros chamam de religião, com R maiúsculo. E o ser humano, na tentativa de se religar, de resolver o seu problema, ele se volta para a religião. Ele se volta para uma promessa. E infelizmente, brasileiros como somos, uma raça miserável, existem pessoas, homens que se utilizam desta fragilidade humana para se aproveitar das pessoas. Eu falo isso porque eu sou pastor, por isso que eu tenho autoridade para falar isso. É lógico, isso daí existe em tudo que é lugar, existe na política, principalmente, existe no militarismo, eu sou militar também, e sei que existe corrupção dentro do militarismo. Existe em qualquer ramo, qualquer trabalho. Existe, porque o ser humano é corrupto. Existe também na igreja, existe também na classe pastoral. Eu estou escrevendo um livro agora sobre finanças, sobre a base bíblica para dízimo e oferta. E lá, num trecho do livro que eu escrevi agora há pouco, se Deus quiser, ore por mim para que eu lance esse livro da vez. Amém? Num trecho do livro eu coloquei lá, eu vou falar sobre finanças, mas eu repudio, e fica aqui o meu repúdio público, sobre todo homem que se utiliza da fé e da fragilidade alheia para angariar vantagem própria. Para angariar vantagem em cima da fé das pessoas, da religião das pessoas. Então nós temos isso em tudo que é lugar. Por quê? Porque a religião, ela é um ponto de fragilidade do ser humano. Porque o ser humano, ele se volta para a religião quando as coisas estão indo mal. Enquanto está tudo bem, ele vive a vida lá vão ter. Mas quando ele descobre um Covid, quando ele descobre uma situação terrível na família dele, quando ele descobre o casamento indo à beira da falência, aí ele resolve ir para o centro não sei do que, resolve entrar numa igreja, resolve procurar um pastor para ver se as coisas melhoram. Estou errado? Não. É assim que o ser humano é, infelizmente. Ele prefere que as coisas fiquem ruins, para procurar a salvação. Não deixe as coisas piorarem na tua vida para se voltar para os caminhos do Senhor. Mas procure a Deus. E assim você terá força para sobreviver e viver qualquer tempestade da tua vida. Então, da mesma forma, nós temos aqui as irmãs de Lázaro que foram procurar Jesus porque o seu irmão estava doente. E quando procuraram a Jesus, isso é aqueles momentos da nossa vida, entendeu? Eu estou retratando. Aqueles momentos que nós estamos mal, nós procuramos a Deus, nós oramos, nós chamamos o pastor poderoso, o missionário poderoso, aquele missionário que cura, aquele missionário que sopra e as pessoas caem no chão, entendeu? E aqueles homens que carregam uma mensagem de esperança para as famílias, e eles oram, e a gente ora, faz campanha, e faz 7 dias do casamento restaurado, faz 8 dias da vitória urgente, e as coisas não acontecem, e a resposta não chega. E assim como Jesus fez, parece que elas mandaram chamar Jesus quando o irmão estava doente. Jesus demorou tanto que o irmão morreu. Deus, ele faz isso conosco muitas vezes, meus irmãos. Esse Deus você não encontra no YouTube. Esse Deus você não encontra na TV. Esse Deus não é pregado pelos pastores e teólogos da prosperidade, que enxergam pessoas como cifrões. Esse Deus só é pregado por quem tem fidelidade com a palavra de Deus. Porque é um Deus que demora. É um Deus que fica parado enquanto nós estamos aparentemente sofrendo. Enquanto o nosso irmão está morrendo na cama, esse Deus está parado e ele não vem ao nosso encontro nos socorrer. Enquanto a gente está passando por... Nosso casamento está à beira da falência. Parece que esse Deus não se move. Parece que as coisas não acontecem. Parece que a situação só piora. Não sei se você já percebeu isso. Quando a gente estava ruim, a gente entrou na igreja, parece que a situação piorou.
Parece que as coisas ficaram pior ainda. Isso é bíblico, isso está na Bíblia, isso aconteceu com essas mulheres. Tanto é que quando Jesus, depois de 2 dias, Lázaro já está morto. Então Jesus decide sair da Transjordânia e ir para Betânia. Cerca de 40 quilômetros. Ele sai do além do Jordão e caminha para Betânia. Passa por Jerusalém e chega em Betânia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Quando Jesus chega, se você depois leia na sua casa depois da sua Bíblia, você percebe que Marta diz para ele, Senhor, no verso 21. Coloca no verso 21 para eles verem que eu não estou mentindo. Olha ali, ó. Quando Jesus chega na casa delas, na cidade, Marta diz a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Quem percebe aqui um tom de reprovação no texto? Diga amém. Parece que ela está reprovando Jesus, né? Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu casamento não tinha sido destruído. Se o Senhor tivesse me apresentado essa igreja antes, minha família não tinha sido destruída pelos vícios. Eu tinha transformado a minha vida se o Senhor tivesse chegado antes. Mas o Senhor demorou tanto que eu cheguei numa situação, parece que irreversível, porque era a morte, é irreversível. Aí é nesse momento que Jesus diz algo poderoso para Marta. Coloca para mim aí no versículo 25. Ele diz, Marta, não importa se o teu irmão morreu. Porque irmão, eu estou aqui para te dizer hoje, somente Jesus tem o poder do ainda. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja falido, será restaurado. Ainda que já esteja desacreditado por todas as pessoas, viverá. Eu venho com a mensagem te dizer hoje, somente Jesus tem o poder do ainda na tua vida. Ainda que você esteja passando por uma situação ruim, Jesus tem o poder de dizer, somente Ele tem o poder de dizer. O médico não tem o poder de dizer isso. Ainda que esteja morto ou ressuscita, nenhum homem tem o poder de dizer isso. Porque nós somos homens, comedores de arroz e de feijão. Fracos. Você sabia que dentro da coluna, na tua vértebra central, existe um fio do tamanho, da espessura de um fio de cabelo? Que se esse fio que está protegido pelas tuas vértebras, se esse fio se partir, é a espessura de um fio de cabelo, se ele se partir, você morre? Não sei se tem algum médico, algum enfermeiro no nosso meio aqui. Mas se esse fio se partir, você fica paraplégico e dentro de algumas horas você vai morrer. Para você ver a fragilidade da tua vida. Para você ver como eu e você não somos super-homens, nem super-mulheres. Tanto é que nos últimos anos, o planeta Terra e os seres humanos, com seus tanques de guerra, com suas forças bélicas, o exército brasileiro com toda a sua força bélica e todas as nações com suas bombas atômicas que ameaçam, né, a geopolítica nacional, todo o planeta Terra se viu lutando contra a pior guerra que a humanidade já lutou. E o nosso inimigo era alguém que nós não conseguíamos nem ver a olho nu. O inimigo invisível, que é o coronavírus. Então, um vírus microscópico foi capaz de trancar pessoas em casa, de fazer famílias chorarem, de fazer pessoas perderem a sua vida, para você ver a fragilidade da nossa vida como seres humanos. Quem está me entendendo, diga amém. Somos seres humanos, nós somos frágeis. Quem pode garantir aqui que você vai sair hoje aqui, não vai dobrar a esquina e não vai morrer? Alguém pode levantar a mão e garantir, isso não vai acontecer comigo? Quem pode garantir aqui que você vai estar amanhã vivo? Você não pode garantir isso. Então é por isso que nesta noite você está nesse lugar e não é à toa. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui e porque Ele está te dizendo, eu te amo, eu tenho algo na tua vida, eu te trouxe para te entregar uma mensagem de esperança e dizer,
cuide da tua vida eterna nesta noite. Porque se você morrer hoje, não importa se você tem 5 mil na tua conta mensalmente, 7 mil, 10 mil, não importa se você tem 500 reais, não importa quantos carros você tem na tua garagem, não importa quantas motos você tem no seu nome, não importa quantos CNPJs você tem no teu nome, você não vai levar nada para o teu caixão. Somente a tua vida eterna, se você tiver. Quem está me entendendo, diga amém. Então aproveite essa mensagem que eu estou te falando. Porque não é em qualquer igreja, nem em qualquer lugar. Os mais antigos na fé sabem. Não é qualquer pastor que fica pregando salvação e vida eterna para as pessoas. Mas eu estou te dizendo hoje, Jesus quer e vai, quer prosperar a tua vida? Quer e vai. Mas eu e Deus, nós nos importamos com a tua vida eterna. O que você vai levar depois daqui? O que você vai levar depois desta vida transitória? Eu não sei se você sabe disso, mas o homem ele vive em torno de 8 décadas, né? 9, no máximo 9, né? Né, pastor Vanderlei? O pastor Vanderlei já está chegando na 9ª, quase. Mas o homem vive rápido, né? O homem vive rápido. Eu não sei quantos anos você tem. Se você tiver 40, você tem mais 4 décadas pela frente. Não sei se você já parou para pensar nisso. Se você tem 50, você tem mais 3, 4, né? A não ser que você chegue. Se você chegar aos 100 anos de idade, você tem mais 10 décadas no planeta Terra. Então o homem vive 8, 10 décadas. O que você está fazendo com a sua vida? Por quê? Porque o diploma na parede, o tanto de conhecimento que você adquiriu durante a sua vida, isso você não vai levar com você. Você só vai levar Jesus Cristo que vier no seu coração. Porque Ele promete para o ser humano vida eterna. E aqui eu não estou desprezando o estudo. Eu tenho um diploma também. Eu não estou desprezando você conquistar um concurso. Eu passei 2 anos da minha vida estudando para um concurso. Os irmãos que conhecem a minha história. Passei no concurso, estava em São Paulo, na Academia Militar das Agulhas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E lá, Deus me disse, todo curso que você vai fazer aqui, todo embuste que a gente fala no quartel, né? Que você vai pagar aqui, todo conhecimento que você vai adquirir, vai ir com você. E aos 60 anos você não vai ter mais nada disso. Agora, se você trabalhar para mim, e aí foi quando eu assumi a minha vocação, eu tenho certeza que cada família que for salva nesta igreja, cada casamento que for restaurado nesta igreja, cada pessoa que receber Jesus nesta igreja, são filhos, são netos que estão sendo salvos no futuro. Então é uma herança eterna que nós estamos gerando. E essa é a prática pastoral, a gente lida com questões eternas o tempo todo. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós não nos reunimos, irmãos, para ouvir uma simples palestra. Nós nos reunimos para falar sobre questões eternas. A Bíblia ela é o único livro que lida com essas questões. E Jesus é o único mestre que promete para você a vida eterna. É o único mestre que promete para você que Ele é a verdade. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas se você ler, se dê esse trabalho, sente e lê. Todo mestre que já falou a história da humanidade, Mahatma Gandhi, leia Allan Kardec, francês, leia os estoicos, leia os filósofos todos, de todas as eras, de todas as idades, leia os asiáticos, leia Confúcio, leia todas as personalidades que carregaram sabedoria. Todos eles falaram a seguinte frase: eu estou em busca da verdade. Agora, depois que você lê todos eles, você pega a tua Bíblia, abre em João capítulo 14, verso 6, e você vai ler Jesus dizendo lá: eu sou a verdade. Quem está me entendendo, diga amém. Eu sou o caminho e eu sou a vida. Então, eu estou te prometendo hoje, não é dinheiro na tua conta, irmão. Eu não estou aqui no bairro Itararé e não abri essa igreja para ficar dando chave de carro, chave de casa, que esses camaradas ficam fazendo na TV aí, prometendo prosperidade do planeta Terra, não. Eu estou aqui prometendo para você a salvação da tua alma. Porque sem Jesus, e eu estou aqui chamando a tua atenção, e eu creio que o Espírito Santo, através da minha boca, está falando ao coração de algumas pessoas aqui. Sem Jesus, você está caminhando para a perdição eterna. Mas com Jesus, você está caminhando para a vida eterna. Quem está me entendendo, diga amém.
Então aceite Jesus, se converta. Eu não estou falando aqui para você se tornar um crente careta, não estou falando isso. Estou falando para você crer em Jesus e converter o caminho a Ele. Ele vai entrar na tua família, você vai ver a tua família transformada e mudada. Tem alguma família que foi mudada depois que Jesus entrou na sua vida? Que levanta a mão para mim que eu quero saber. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui as pessoas, 6. Está aqui as pessoas para provar para você que o que eu estou falando não é mentira. Está aqui adultos, pais de família, mães de família, pessoas sérias, pessoas de caráter, para provar para você que eu sou jovem na idade, mas a mensagem que eu carrego tem mais de 2000 anos. E tem transformado pessoas nesse bairro. Tem transformado pessoas nessa igreja. Tem transformado casamentos e famílias. E esse Jesus quer entrar na tua casa, na tua vida. E quer fazer como fez com Lázaro. Ele vai chamar o teu nome. E ainda que você esteja morto espiritualmente, ainda que você esteja morto intelectualmente, ainda que você esteja morto em tua situação existencial, Ele vai gritar o teu nome e vai dizer: saia para fora da caverna, e você vai ressuscitar. Porque Jesus, Ele tem esse poder de chamar o nome das pessoas e elas ressuscitarem da morte para a vida. De uma situação de miséria, de destruição familiar, para uma situação de esperança e de vida eterna. Quantos entendem que eu estou falando? Diga amém. Jesus, Ele tem esse poder, Ele está chamando algumas pessoas nessa noite hoje aqui. É você mesmo. Não pense que não. Deve estar falando com a pessoa. Não, é você. Seu CPF, seu DNA, sua pessoa. Porque Jesus é personalizado. Ele quer chamar você para a ressurreição. Você pode pensar que você está na caverna de repente, como Lázaro, morto, depressivo, em uma situação de mornidão espiritual. Você é um moribundo existencial, dentro da caverna, recluso, com a pedra fechada. Nessa noite Jesus te chama e Ele diz: tirem a pedra. E Ele vai te chamar pelo nome. E quando Ele te chama pelo nome, você escuta a voz dEle gritando e bradando no teu interior. Quebrando toda a cadeia de intelectualidade que pode te impedir de entender a palavra e a iluminação da palavra de Deus. Jesus, Ele tem esse poder. Ele intelectualiza o ser humano. Você pega pessoas aqui que não terminaram nem o 1º grau completo, mas leem a Bíblia e conhecem a Bíblia como ninguém. Tem um discernimento espiritual das coisas, tem sabedoria como ninguém. Porque o Evangelho, ele tem esse poder na sociedade. Ele restitui e faz da sociedade, pelo menos essa é a nossa missão aqui, é fazer do Itararé, na medida do possível, e nos bairros arredores, um lugar um pouco melhor. Quantos estão comigo nessa missão? Digam amém. Se você acredita no nosso trabalho, se você quer viver isso, se você está ouvindo essa voz da parte de Jesus, eu tenho certeza que algumas pessoas estão ouvindo isso. Algumas pessoas que vieram aqui, convidadas por alguém, vieram forçadas. Eu não sei por que você está nesse lugar, não sei o que te trouxe até aqui. Mas você está aqui para ouvir uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de salvação que eu estou pregando para você nessa noite. O Espírito Santo está falando no teu coração, na tua mente, dizendo o que esse pregador, esse jovem está falando é a verdade. Se você crê nessa mensagem, Jesus quer ressuscitar a tua família nesta noite. Quer ressuscitar o teu casamento nesta noite. Quem crê nisso? Ele quer ressuscitar a tua vida espiritual nesta noite, meu irmão. Para isso, você tem que aceitar esse chamado, você tem que aceitar essa voz. E encontrar aqui uma família de pessoas imperfeitas, mas que se esforçam para caminhar para a perfeição. Uma família de pessoas que se amam mutuamente nesta igreja. Pessoas que receberam Jesus em sua família e tiveram sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Quantos acreditam que eu estou falando? Diga amém. Você que crê nisso, antes de nós partirmos para o resto do nosso culto, eu quero orar com você. Se você quiser orar comigo, se você puder orar comigo, agora eu vou pedir para você se colocar de pé. Vamos orar.
orar ao Senhor Deus